O que vocês acham que é altura espiritual? Oi, gente! Paz do Senhor, tudo bom com vocês? Hoje é nossa primeira aula online. Eu espero que vocês tenham estudado muito a lição, viu? Porque no final, na nossa hora da atividade, vou fazer umas perguntas difíceis. E o título da nossa lição, se você leu, é O Amadurecimento Cristão. A palavra base está em 1 Coríntios 13, versículo 11 e o capítulo 14 e o versículo 20. Vamos ler para ver o que diz? E diz assim, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. E 14, 20 diz, Irmãos, não pensem como crianças, sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. No começo do vídeo, eu perguntei para vocês o que vocês achavam que era altura espiritual. A altura espiritual não tem nada a ver com estatura física, o nosso tamanho, mas o quanto nos tornamos agradáveis a Deus e às pessoas, o quanto nos tornamos gigantes na fé, na nossa fé que nós temos em Cristo Jesus. Isso que é alcançar uma altura espiritual. O nosso objetivo não é saltar etapas. Você tem que viver as suas etapas. Criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto. Cada etapa, cada faixa etária, ela tem que ser vivida para que a gente possa tirar dela algo especial para a nossa vida cristã, certo? No versículo que a gente leu, quando o apóstolo Paulo ele fala para não sermos como crianças, não é uma crítica a essa fase, certo? Ele não está dizendo que a gente não tem que ser como criança, não literalmente. Ele está se referindo a não agir com imprudência. A criança, ela não sabe onde tem o limite, ela não sabe limites, certo? Ela não sabe as consequências dos seus atos. Quando a mãe fala assim para uma criança, não vá por aí não, que tem um buraco. Aí a criança faz o quê? Ela vai, porque ela não entende ainda, ela só entende quando ela já tá no buraco. Só que vocês, como pré-adolescentes, se a mãe de vocês precisa falar que tem um buraco ali na frente, não, vocês já sabem o limite, vocês já sabem o que é errado e o que é certo. Então, se você tinha uma atitude quando era mais pequenininho, que você não entendia as coisas, agora que você é pré-adolescente, que você sabe o que é certo e o que é errado, você não pode ter as mesmas atitudes de quando você era pequenininho, porque agora você já tem maturidade, você cresceu, você evoluiu, você já sabe que aquilo pode e que aquilo não pode. Apesar do crescimento físico ele ser muito importante, o crescimento espiritual para nós cristãos ele ainda é mais relevante. Independente da idade, é muito importante que a gente seja gigantes na nossa fé em Cristo Jesus. Mas como é que a gente pode obter esse amadurecimento, esse crescimento espiritual? Eu vou destacar algumas formas para vocês. A primeira delas é a gente interagir na igreja, ser frequente nas atividades. A gente tem que participar dos cultos, participar do conjunto, a gente precisa... Quando o irmão der uma oportunidade, a gente precisa aceitar. Se tiver peça, a gente faz. Se tiver jogral, a gente faz. Precisa estar ativo nas atividades da igreja. Outra coisa é a gente ser constante em oração. Porque quando a gente é constante em oração, a gente fica muito mais próximo de Deus. O contrário é o quê? Se a gente ora pouco, a gente fica mais afastado de Deus. Por isso que a gente precisa orar. Seguir o exemplo de Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Outra coisa é meditar bastante na palavra, porque se a gente desejar ter esse conhecimento, também vai nos aproximar de Deus. E,
por último, procurar sempre fazer a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Bom, assim como vocês estão passando por as fases, vocês foram crianças, pequenininhos, agora estão na pré-adolescência, eu também tive minhas fases. Eu já fui bebê, eu já fui criança, eu já fui adolescente. E eu trouxe aqui algumas fotos para mostrar para vocês desses momentos que eu já tive. Olha só, essa primeira foto aqui que eu vou mostrar para vocês, eu era um bebezinho ainda, ó. Eu tinha 6 meses nessa foto. Olha que coisinha mais fofa. Outra foto aqui que eu vou mostrar pra vocês é essa aqui, ó. Nessa foto aqui, eu tinha um aninho. Um aninho eu tinha. Outra foto. Nessa daqui, ó, eu tinha um aninho também, quase 2. Até chupando o dedo eu tava, tá vendo? Aí isso que eu falo, nessa foto aqui, eu tinha um aninho, eu chupava dedo. Aí agora, eu tenho 25, eu não chupo mais dedo, eu amadureci, eu cresci. Essa foto aqui, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu já era mais grandinha, tá vendo? Acho que eu tenho uns 3, 4 anos, por aí. Foi um desfile que teve na cidade, onde eu morava, e eu era um soldadinho, tá vendo? Essa daqui, eu tinha 10 anos. Acho que eu era já da idade de vocês, da maioria de vocês. Essa foto aqui foi na minha formatura da 4ª série. Antigamente era 4ª série, né? No meu tempo. Hoje, pra vocês, acredito que é o 5º ano. Agora, olha essa foto aqui. Eu tinha 7 aninhos aqui. Aqui eu tava cantando na igreja. Desde pequenininha que eu já gostava de cantar. Tá vendo? Eu já fui crescendo espiritualmente. Eu mostrei pra vocês crescimento físico e também com o crescimento físico eu estava crescendo espiritualmente. Eu já estava envolvida na igreja, nas atividades. Ó, outra foto. Aqui é na igreja também. Eu tinha 9 anos fazendo gesto. Tá vendo? Que eu já era bem engajada. Lembra que eu falei pra vocês que está fazendo as atividades na igreja... Fazendo as atividades na igreja, ela também traz o amadurecimento espiritual. Outra foto. Essa daqui, eu tinha 12 anos. Foi no meu batismo, quando eu me batizei nas águas. Mais um passo no meu amadurecimento espiritual. Ó, tem outra foto aqui do meu batismo. Eu na água, o pastor, para me batizar, tá vendo? Eu estava amadurecendo espiritualmente. Outra foto aqui bem legal, ó. Essa daqui eu já estava evangelizando junto com os meus pais. O que é muito importante também. A gente deve pregar o evangelho para as pessoas. Eu era criança e já fazia isso. Então, com essas fotos, é isso que eu queria mostrar para vocês. Que eu cresci fisicamente, vocês viram fotos eu com bebezinha, com 1 ano, 2, 10, 9, hoje eu tenho 25, eu cresci, amadureci, não só fisicamente, mas também eu amadureci espiritualmente. Coisas que eu fazia quando eu era criança, hoje eu já não faço mais. Então, é isso que eu quero passar para vocês, que a gente deve viver cada fase, mas sempre lembrando que a gente deve amadurecer. A Bíblia, ela traz pra gente muitas pessoas que ainda adolescentes, assim, na idade de vocês, elas foram grandemente usadas por Deus. Na lição de vocês, tem aí dizendo, certo? Vocês podem acompanhar. Um deles foi Daniel, que a gente já citou lá, que orava 3 vezes ao dia. Na adolescência, ele foi muito grande, ele tinha uma maturidade espiritual já bem elevada. Outra pessoa que a gente pode citar é Samuel, outro é Jeremias, entre outros. A Bíblia está cheia de adolescentes que eles foram grandes na fé e traz muito exemplo pra gente. A pessoa que a gente mais deve seguir o exemplo é o exemplo de quem? De Jesus. O exemplo de Jesus é que ele crescia
aos olhos humanos e fisicamente, mas também na perspectiva espiritual. Espiritualmente, Jesus ele era exemplo para todos, não só da idade dele, mas para todos os adultos. À medida que Jesus crescia, ele se tornava muito agradável a todos. Todos gostavam de ficar perto dele, porque ele falava coisas bonitas, ele tinha um espiritual muito elevado, ele era uma pessoa que buscava a Deus. Então, a gente deve seguir o exemplo, sim, de Jesus. E Deus, ele quer usar todos nós, certo? Independente da nossa idade. Por isso a gente tem que se entregar a Ele diariamente, todos os dias, se submeter à vontade dEle. Fazendo assim, a gente vai ser usado poderosamente para impactar a nossa geração. Então, aquele segredinho lá que eu falei para vocês, meditem na palavra de Deus, façam suas orações todos os dias. Participe das atividades na igreja. Eu sei que a gente tá nesse momento assim distante, mas aí na sua casa, veja esse vídeo, estude a palavra, que você possa meditar em todos os versículos que eu citei aqui, que você possa seguir o exemplo de Jesus, que é o nosso maior exemplo, e seja um adolescente, assim como Jesus foi, agradável, que você cresça, amadureça e que o seu espiritual seja tão elevado que as pessoas, não só da sua idade, mas adultos também, eles queiram ficar perto de você. Vocês lembram que eu mandei uma música no grupo falando sobre o nosso tema? E aí, vocês aprenderam? Eu vou passar aqui um pedacinho pra gente cantar e finalizar a nossa videoaula, porque depois, daqui a pouquinho, a gente vai fazer a chamada de vídeo para responder a atividade, certo? Tá dando pra ouvir? Permanecer criança, no jeito de ser sincero e puro de coração. Eu quero crescer na graça e poder de Jesus. Eu quero andar com Deus e sua face contemplar. Sua voz, eu quero viver e sempre adorar no santo lugar. Eu quero servir no reino de Deus pra valer. Se você sabe, pode cantar, hein? Tô ouvindo não, mas Jesus tá ouvindo. Pode cantar. Jesus de luz e resplandecer escuridão, fazer a vontade de Deus nessa geração e resplandecer na escuridão, fazer a vontade de Deus nessa geração. É lindo, né? Pra vocês aprenderem, porque quando a gente formar o conjunto na igreja de novo, a gente vai cantar esse hino, com certeza, tá bom? E é isso, gente. Daqui a pouquinho eu vou fazer a chamada pra gente fazer a atividade, tá bom? Tchau!